Como falamos sobre Medusa, agora iremos falar sobre Perseu. Oi, gente, aqui é a Sari e vamos começar mais um Mitologia. Perseu é um semideus e ele lutou com várias figuras históricas da mitologia, como eu falei no vídeo anterior. No vídeo anterior, não. Como eu falei na história da Medusa, que inclusive eu não falei pra vocês, mas aquela é a versão romana. Na versão grega, a Medusa, ela já é uma gárgona. E Perseu foi responsável por matar e decapitar Medusa. E como é um semideus, é mais um dos grandes casos de Zeus com o humano. Ele é filho de Zeus e Dânia, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dela. E uma história bem... Oh, meu Deus! Foi que quando ele era pequenininho, o Perseu ele foi jogado dentro de um baú pelo avô dele, que é o Acrísio, se eu não me engano, é assim que fala, nomes muito confusos. Ele foi jogado, ele foi colocado dentro de um baú, e aí o Acrísio colocou ele e a mãe dele por causa de uma profecia que ele teve que ele seria morto pelo neto. E aí ele foi jogado assim no mar. O baú encalhou em uma ilha chamada Sérifo. Se eu não me engano, é assim que se fala. São muitos nomes complicados nessa história, gente. Tá aí o nome da ilhazinha. Aí ele encalhou lá na ilha, cresceu, ficou adulto. E ele era um semideus, como eu falei. E o rei dessa ilha que ele encalhou, que eu não vou falar de novo o nome, ele queria a mãe do Perseu. Aí o reizinho lá falando, nossa, eu quero a mãe dele, o que é que eu faço? Aí ele, muito genial, ele bolou, ó, eu vou fazer ele me prometer que ele vai trazer a cabeça da Medusa pra mim. Porque a Medusa, ela, como eu falei no outro vídeo, vão lá ver o vídeo, gente, que a Medusa, ela, por muitos anos, ela foi uma das criaturas que ela já matou muitas pessoas e a única pessoa que conseguiu matar ela foi Perseu. E como era uma criatura que estava rodando as histórias de que ela tinha cabeça de serpente, que ela petrificava qualquer pessoa que olhasse para ela, aí ele falou, ó, ele não vai voltar vivo, então, mas lucro pra mim. Aí ele falou, ele fez o queridíssimo prometer que ele iria trazer a cabeça da Medusa para ele, com a ajuda do queridíssimo do Hermes e da queridíssima Atena, eles convenceram as irmãs da Gárgona, que é a Medusa, a darem coisinhas para ele. Ele confiscou o único dente e o único olho que elas tinham e ele não devolveu até que elas dessem para ele sandálias aladas e o elmo do Hades. Entre esses itens também, que além da sandália alada, do elmo do Hades, ele também pediu uma foice para decapitar a cabeça e uma sacola pra colocar a cabeça dentro pra não ficar olhando pro negócio, né? Porque senão ele ia ser petrificado. Tem outra versão que a Hermes e a Atena levam ele para as ninfas e elas guiaram ele e deram esses itens guiaram ele para a Gárgona e deram esses itens para eles. Isso é outra versão com a ajuda de um escudo que a Atena deu para ele. E ele ficava olhando o reflexo da Medusa aqui no escudo, pra não olhar diretamente pra ela, né? Porque senão ele seria petrificado. Ele não podia, ele ia ficar assim, ó. Aí ele, quando ela tava dormindo, ele foi lá e decapitou ela. E depois que isso aconteceu, ele voltou pra ilha, deu a cabeça da Medusa e pegou a mãe dele de volta, né? Porque a mãe dele tava morrendo. Eles abriram o saco, né? Porque eles queriam ver se realmente era a cabeça da Medusa. E aí eles todos viraram petrificados. Eles ficaram petrificados, né? O rei e os seus súditos. Então, tem outra história de Perseu, que é que enquanto ele estava voltando da batalha de Medusa, ele acabou achando Andrômeda. E a gente vai voltar para o contexto antes. A mãe da Andrômeda, ela falou que ela era mais bonita que as ninfas. Aí foi lá, Poseidon ficou com raivinha, né? Porque Poseidon também sempre participa da história. Impressionante. Aí ele foi lá, ficou com raivinha e inundou o reino deles, que é a Etiópia. Aí foi
e mandou um monstro pra lá. Antes disso, um oráculo informou ao pai da Andrômeda que se o pai dela expusesse a Andrômeda ao monstro, isso tudo ia acabar. E foi o que ele fez. Ele colocou a Andrômeda ali na frente do monstro e Perseu tava andando lá ali e viu a. Tava com a Medusa, a cabeça da Medusa assim, na mão, né? Que ele tinha acabado de matar ela, durante a viagem de volta pra casa dele. Aí ele se apaixona à primeira vista pela bela moça. E aí ele vai lá, salva ela, mostrando a cabeça da Medusa, assim, na cara do monstro. Ele petrifica o monstro. E aí ele que se casa com a Andrômeda. Depois desses acontecimentos todos, Perseu, ele deu a cabeça da Gárgona pra Atena, que ela coloca no escudo dela, né? Depois, e os outros pertences, né? O elmo de Hades e as sandálias aladas, ele entregou a Hermes. E foi por isso que o Hermes ficou conhecido como mensageiro do Olimpo, por causa das sandálias aladas, fazendo ele ser muito mais rápido que qualquer um ali. Lembra do pai do queridíssimo que tacou ele do mar? Então, ele matou ele, sem querer. E aí ele cumpriu a profecia de que ele iria matar o avô dele. Aí o pai também era era o avô, aí é meio confuso, mas é mitologia grega e tem muito incesto e é isso. Acaba com ele matando sem querer o pai dele, que na verdade também é o avô, e ele cumpriu outra profecia. Ele salvou a mãe dele, casou com a Andrômeda e fim de história. História de amor, linda, perfeita, maravilhosa. Não supera da minha queridíssima Perséfone e do Ares, né? Que muito boa, inclusive. Eles são pegos numa traição perfeitamente, né? Adoro. Então, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas outras redes sociais e até a próxima! Here in the roots of this flower that lies such a power to take her on. You must consume and digest it, then you'll manifest the being of your creation. All you need's imagination, though it's only for a moment, till you've beaten your opponent. And I call this route Holy Moly.